pergunta me chega de uma pessoa chamada Márcia Garcia. Ela me diz: vejo muito nos seus artigos que você fala de miopia consciencial. O que seria isso? Bom, em primeiro lugar, para nós entendermos ou nos situarmos bem, em nossos estudos nós entendemos que a mente ela tem um aspecto biológico, ela é associativa. E a consciência é aquilo que transcende esse aspecto biológico, esse aspecto material. Se nós observarmos bem por esse viés, nós vamos ver que enfermidades como demência, Alzheimer e tudo isso, ela vai debilitando a mente, nesse seu aspecto biológico, e a pessoa vai pouco a pouco despedindo-se da vida. É diferente do câncer, onde a pessoa morre amando e sendo amada. No caso da demência, do Alzheimer, a pessoa vai se despedindo, vai se esquecendo, já não consegue reconhecer o seu entorno, nem mesmo as pessoas. Por outro lado, quando nós falamos de miopia consciencial, é quando nossa mente está em perfeito funcionamento, mas nós não conseguimos enxergar aquilo que de fato nos é importante. Você vê que discutimos, brigamos, digladiamos por coisas tão pequenas, porque estamos exatamente situados em um aspecto de vibração mais baixa, mais material, não é? Onde nós falamos isso é meu, isso aqui é minha propriedade. Né? O ego fala muito alto dentro do aspecto quando nós estamos míopes. Em geral, não conseguimos enxergar que uma atitude, uma decisão, uma palavra, uma agressão vai provocar consequências talvez trágicas ou dramáticas. Então, quando eu falo da miopia consciencial, é exatamente essa incapacidade de conseguir enxergar o porvir dentro de uma perspectiva da minha ação, seja ela no presente ou uma ação que eu realizei no passado. Então, o primeiro ponto que nós destacamos dentro dessa questão é a sua necessidade de ser, de possuir, de estar sempre acima da sua posição natural. Se você está encaixado dentro de um nível de evolução, dentro de um nível de um progresso natural, é muito bom que a gente tente sair desse nível indo para um nível melhor, mas a maneira como nós nos movimentamos também vai ser preponderante, ela vai ser uma pedra angular, ela vai ser um divisor. E aí que entra quando eu falo na questão da miopia consciencial, quando nós não somos capazes de perceber a extensão das nossas atitudes, ou não somos capazes de mensurar que a minha ação, a minha atitude nesse momento, ela vai gerar uma série de cenários, de paisagens, de estruturas talvez desnecessárias. Quando simplesmente por ter uma palavra final, eu perco toda uma história de vida, ou simplesmente por impor a minha valentia ou a minha agressividade a outra pessoa, eu destruo toda uma vida, toda uma história. Né? Então a miopia consciencial é tudo aquilo que me impede de ver as possibilidades que vão além das formas, ou as possibilidades que estão além da minha condição material. É muito fácil nós vermos nos dias de hoje essa necessidade reativa de instigar, de brigar, de rotular, de julgar. Não é? Isso também denota muito o nosso nível, a nossa posição, até onde nós estamos, ou até onde nós conseguimos enxergar, ou o que nós somente conseguimos enxergar. Você pode muitas vezes ter um jardim cheio de flores e às vezes, se existir uma tampinha de uma garrafa vermelha em algum lugar, a pessoa vai olhar aquela tampinha da garrafa vermelha e falar: isso está muito feio aqui, isso está sujo. Ou seja, em verdade, todos nós nos sentimos atraídos pelo nível ou pela qualidade de vida que nós professamos. Quando nós falamos de profissão, aquilo que eu professo, aquilo que eu digo, eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas palavras, com a forma como eu atuo perante os demais. É certo que os cotidianos, os dias atuais, ou o nosso dia a dia, se assim podemos dizer, ele está muito carregado, ele está muito pesado, ele está cheio de decisões reativas, de decisões violentas, agressivas, e cada vez mais nós estamos impedidos de ver
com os olhos de ver, com o coração de sentir, estamos impedidos de ouvir com ouvidos de ouvir, não é? Por que isso? Porque nós estamos desaprendendo a ver as coisas além da forma que elas nos apresentam. É simplesmente a imagem, a impressão daquilo é muito maior e me chama muito mais atenção do que realmente o que existe por trás. Existe uma história muito interessante que aconteceu comigo na Espanha. Um amigo militar me falou que ia pedir que uma pessoa viesse para olhar eu não me recordo, alguma coisa no meu apartamento que precisava ser arrumado. E eu desci do prédio e vi que uma pessoa estava me observando. Então, claro, velhos hábitos nunca morrem. E achei estranho a pessoa me observando, me posicionei dentro de um ângulo que eu pudesse estabelecer uma leitura corporal, uma análise dos seus reflexos e tudo isso, e vi que a pessoa me olhava muito. E como ela tinha uma aparência assim, um pouco mais do leste europeu, tudo isso, eu pensei, mas o que será que está acontecendo? E me posicionei dentro de uma posição mais defensiva, dentro de uma posição mais, que nós chamamos na estratégia de uma posição onde nós asseguramos o perímetro. Pronto, chega esse amigo militar e me apresenta, olha, essa é a pessoa que eu te falei, mas fale olhando para ele porque ele é surdo e mudo. Então você vê que eu já tinha julgado, já tinha estabelecido, já tinha segurado o perímetro e já tinha criado uma condição de reação sem perceber as linhas de atuação a partir do mundo daquela pessoa. Então isso é o nosso cotidiano, isso é o dia a dia. Então quando eu falo de miopia consciencial é exatamente isso, a nossa incapacidade de ver além das formas.